pessoal, boa noite. Estamos aqui então no nosso segundo programa Contemplatio e hoje nós gostaríamos de meditar junto com vocês sobre a figura de Nossa Senhora, sobre a figura de Maria na arte bizantina. Hoje que no Brasil, principalmente para os católicos, nós celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, que nós cremos que seja a nossa grande intercessora, nossa grande mãe. Então você que já está me acompanhando, eu convidaria você a deixar os seus comentários, as suas perguntas, que você pudesse convidar outras pessoas, pegar aí o seu celular, seu WhatsApp, mandar uma mensagem e lembrar o pessoal que o programa já está começando, convidar outras pessoas para que juntos nessa noite nós possamos realmente meditar, refletir um pouco sobre a imagem, a figura de Maria, dentro desse contexto da iconografia oriental. O que é um ícone e por que Nossa Senhora é tão representada na tradição bizantina. Então, desde já, eu agradeço muito a sua participação, o fato de estar aqui conosco. Repito, participe, deixe a sua pergunta aí no chat, vai falando conosco, e principalmente meditando, refletindo e participando também no momento de oração. E para nós realmente começarmos, de fato, vamos consagrar esse programa hoje àquela que nós cremos que é a nossa mãe, a nossa grande intercessora, aquela que é rainha, aquela que foi exaltada por Deus, escolhida pelo Senhor para trazer a nós o nosso Salvador, Cristo Jesus. Então eu convido você que está aí na sua casa, ou mesmo em outro lugar, que você possa então junto conosco rezar cantando Salve Regina, consagrando realmente essa noite, esse programa a Nossa Senhora. Salve Regina, Mater misericordiae, pietà dulcedo, expres nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis, os voces ilium nostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Que canto lindo, consagrando a Nossa Senhora essa noite, com toda alegria no coração. Maria, com certeza, que nos inspira a ter uma fé viva, uma fé realmente movida por esse amor profundo a Deus. Então, hoje no Brasil, nós católicos que celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, ela que é considerada a padroeira do Brasil para nós, católicos, eu gostaria de refletir um pouco sobre a imagem de Nossa Senhora, uma imagem que é muito popular no mundo oriental, no mundo bizantino, que é o famoso ícone de Nossa Senhora de Vladimir. Esse ícone que é, repito, muito popular
no mundo oriental e que nos ajuda a ver ali, nessa iconografia, toda uma teologia, todos os elementos profundos da nossa fé. Qual é de fato o lugar de Maria nesse plano da salvação? Qual é o lugar de Maria na nossa vida, na nossa relação com Deus? Mas antes de falar especificamente sobre esse ícone, meditar um pouco sobre ele, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é um ícone. O que de fato é a iconografia na tradição oriental. Então, como nós sabemos, o cristianismo, desde a sua origem, desde o princípio, desde o primeiro século, foi se desenvolvendo aos poucos. Um cristianismo oriental, evidentemente, a igreja que nasce ali em Jerusalém, e vai se desenvolvendo nesse contexto oriental, e depois, com o tempo, já vai se expandindo também para o mundo ocidental. Então, de uma certa forma, apesar da fé ser a mesma, foi se estabelecendo um cristianismo oriental, onde muitas vezes o elemento grego acabou sendo predominante, então o cristianismo bizantino, digamos assim. Porém, devemos tomar cuidado, porque esse cristianismo oriental ele não é constituído apenas da tradição grega, da tradição bizantina, mas também existem outros grupos, né, que fazem parte, como os armênios, né, e mesmo grupos árabes, etc., que fazem parte dessa tradição cristã oriental. E foi se estabelecendo um cristianismo também de cunho mais ocidental, latino, romano, digamos assim. E, graças a Deus, durante muitos séculos, essas comunidades, ou esses dois modos de viver a fé, oriental e ocidental, caminharam juntos, né? Mesmo com as suas dificuldades, mas tinha uma unidade profunda. Infelizmente, no século XI, como nós sabemos, e aí tem uma certa data simbólica para representar isso, né? No ano de 1054, ocorre então a famosa cisão, divisão, né? Entre cristãos orientais e cristãos ocidentais, né? Ou seja, entre católicos, como nós diríamos, e ortodoxos, né? E infelizmente essa divisão entre os cristãos continua até hoje. Mas, apesar disso, existe um patrimônio da fé que é muito comum e está presente tanto na tradição católica quanto na tradição ortodoxa e até em alguns grupos reformados, principalmente no que diz respeito à questão da iconografia. Ou seja, quando nós falamos em um ícone, nessa perspectiva oriental, para um cristão oriental, o ícone, ele é na realidade uma santificação pela vista, pela visão. É a ideia de buscar a santidade, de buscar essa proximidade, essa intimidade com Deus, por intermédio daquilo que você contempla, por aquilo que os seus olhos estão contemplando. Nós sabemos que ali, em meados do século VII e também do século XVIII, teve toda a polêmica do iconoclasmo, e os iconoclastas, eles eram contra as imagens. Eles eram contra a presença das imagens na igreja, né? E principalmente ali a partir do século VII, quando surge a tradição islâmica, muçulmana, dentro de todo um contexto ali específico do século VII, que envolve, enfim, muçulmanos, como também um pouco da comunidade judaica, mas principalmente a grande questão é na comunidade cristã, vai haver toda essa polêmica, se convém ou não prestar um culto às imagens, se podem ter ou não imagens na igreja. E, infelizmente, muitas pessoas morreram por causa disso. Muitas pessoas do povo que defendiam a importância dessas imagens, muitos monges também morreram defendendo esse culto legítimo às imagens, mas somente ali, mais ou menos, no ano 750, mais ou menos, é que nós temos o segundo concílio de Nicéia, eu não me lembro a data exata agora, mas nós temos o segundo concílio de Nicéia, que de fato condena o iconoclasmo.
E condena o iconoclasmo dizendo o seguinte: o que nos autoriza a fazer uma imagem, prestar um certo culto a essa imagem, é justamente o mistério da encarnação do Filho de Deus. O próprio Deus se fez carne. O próprio Deus entrou no tempo, no espaço, assumiu a nossa natureza plenamente, exceto no pecado. Então, se o invisível se tornou visível, como diria Santo Agostinho, o invisível se tornou visível para que o ser humano, olhando o visível, voltasse a amar o invisível. Deus, na sua infinita misericórdia, ele de fato vem até nós. Deus de fato vive a dimensão da kenosis. Ele se esvazia, como diz Filipenses 2, o apóstolo Paulo. Ele vem até nós, sem deixar de ser Deus, mas ele assume a nossa natureza. Ele assume a nós. Ou seja, é como se Deus de fato nos pegasse nas costas, para que nós pudéssemos, voltar à casa do Pai. Para que nós pudéssemos voltar a amar o eterno e não ficássemos apegados tanto ao temporal, mas que olhando o temporal e se apoiando nele, pudéssemos vislumbrar aquilo que é perene. Esse é o grande mistério da encarnação. Então, se o próprio invisível, se o Deus inominável se fez homem, como diria São João Damasceno, quem somos nós para dizermos que não podemos representar e ter uma imagem do Filho de Deus? Não podemos ter uma imagem da Virgem ou não podemos ter uma imagem dos apóstolos? Então, na realidade, o ícone é uma janela para o céu. É uma janela para o céu porque quando eu contemplo o ícone não é simplesmente pintado. O ícone não é simplesmente fruto de uma obra de arte naturalista. O ícone é um ato litúrgico, é um ato místico e sobrenatural, onde determinadas regras e princípios e até as cores que estão usadas, que estão presentes ali, envolve toda uma mística, toda uma dimensão oracional e, portanto, o artista ali, ele não é simplesmente um artista no sentido comum da palavra, mas é alguém que está escrevendo um ícone em oração, colocando naquela tela o que Deus realmente vai colocando no seu coração. E é por isso que um ícone, ele é uma janela para o céu, ele é um meio de santificação pelo olhar, e ele também é um verdadeiro tratado de teologia, porque ele expressa vários elementos dogmáticos da fé. Então, veja que é uma coisa extremamente preciosa. E no mundo oriental, isso é tão forte, que a tradição bizantina, ela celebra a festa da verdadeira fé ou da ortodoxia, justamente celebrando, fazendo uma festa enorme para os ícones, mostrando essa vitória contra os iconoclastas. E para isso nós precisamos ter claro, como o próprio Segundo Concílio de Nicéia nos lembra a tradição oriental, que uma coisa é prestar o culto de latria. O culto de latria é um culto de adoração, que só compete a Deus. Eu só adoro a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Somente Deus é digno de toda a adoração, somente Deus é digno, portanto, de um culto de latria. Porém, nós também prestamos um culto de hiperdulia, que é reservado a Nossa Senhora. Então, se tem o culto de latria, eu tenho o culto de dulia, que é um culto de veneração, de admiração, que eu presto aos santos. Então veja, isso é muito importante ver a distinção. Muitas das vezes nos acusam, nós católicos, de idólatras, porque adoramos imagens, porque adoramos ícones. Infelizmente, isso é muito triste, porque não é verdade. Não é possível, meu irmão, que você ache que eu, olhando essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, você acredita que eu acredito que Maria está dentro dessa imagem? Não é possível. Não ofenda a minha inteligência, por favor. Ou seja, quando eu olho para essa imagem, eu venero, eu admiro pelo protótipo, pelo que ela indica, que é a Theotokos, que é a mãe de Deus, como foi definido no Concílio de Éfeso em 431. Então, eu não adoro a matéria. Eu não acredito que tem uma coisa aqui dentro. Isso é um ícone.
é um signo, é uma janela, é algo que santifica o meu olhar, porque lembra a mãe do Senhor, porque me ajuda a pensar em Maria, a me aproximar de Deus. Eu não presto um culto de latria, de adoração a essa imagem, mas eu presto um culto de dulia, que são aos santos, aos apóstolos, e no caso de Nossa Senhora, de hiperdulia, que é uma veneração, uma admiração especial pelo que ela foi. Maria não foi qualquer uma. Ela foi a mãe de Deus. Não porque ela é uma deusa, não é por isso. Maria é mãe de Deus porque ela é mãe de Jesus. E em Jesus, como o concílio de Éfeso disse, e depois o concílio de Calcedônia em 451, também confirmou, de maneira mais clara ainda, a união hipostática, ou seja, em Cristo só existe um eu, só existe uma pessoa que é divina. Essa pessoa, esse eu é divino em Jesus. Mas ele tem duas naturezas, a humana e a divina. Maria não pode ser mãe de um pedaço de Jesus, de uma natureza de Jesus. Quem é mãe de alguém, e por isso Maria é mãe de Jesus. E Jesus é Deus encarnado. Então Maria é mãe de Deus na medida em que Jesus é Deus encarnado. Ela é mãe de Deus encarnado. Ela é a Theotokos. Ela é aquela que de fato nos mostra Jesus. Então, por favor, não deturpe as palavras. Não use as palavras de maneira vaga. Não caia nesse labirinto linguístico que estão criando no mundo contemporâneo, onde as palavras não têm mais relação com algo objetivo, com uma realidade objetiva, seja sensível ou inteligível, mas que de fato entenda a palavra como um signo, como algo que remete, que aponta para algo que vai para além dela mesma. Então a latria é um culto de adoração, a hiperdulia a Nossa Senhora, a dulia aos santos e a protodulia a São José, porque foi aquele que colaborou profundamente com o Salvador, que protegeu a Virgem, Por isso que eu adoro a Deus, eu admiro profundamente, especialmente Maria, e venero em primeiro lugar a São José, e depois todos os santos, todos os apóstolos. Ah, Joel, mas essa é a sua opinião? É o que disse o segundo concílio de Nicéia. Evidente, você não é obrigado a acreditar no que o concílio disse. Mas se você é cristão, se você é católico, seria bom você conhecer melhor a tua tradição. Seria bom você conhecer melhor a tua fé, porque ninguém ama aquilo que desconhece. Ninguém ama aquilo que ignora. Mas uma coisa não deixa de ser verdade, ou não deixa de existir, porque não existe para a tua consciência. A verdade, ela continua subsistindo, mesmo que ela não exista para a tua consciência. Quando a minha consciência não tem consciência da verdade, a verdade não deixa de existir. Mas sou eu que sofro nas trevas da ignorância. Esse é o primeiro ponto. O ícone, portanto, como o segundo concílio de Nicéia nos lembra, e toda a tradição bizantina, e também depois a tradição latina, do seu modo, da sua forma, também vai ter a sua iconografia, mas também vai ter uma tendência um pouco maior de fazer imagens de gesso, né? Enfim, vai procurar nos mostrar isso. E dentro dessa tradição da iconografia, como santificação pela visão, como uma janela para o céu, né? Como aquilo que nos ajuda realmente a se aproximar profundamente de Deus. Nós vamos percebendo que a arte dos ícones, segundo todo esse ideal, né? O ícone como um espelho no qual se reflete esse mundo invisível no visível. Um mundo onde se reflete o dogma e a tradição da igreja por intermédio de toda uma visibilidade. Como diria São Basílio, o que a palavra comunica pelo ouvido, a pintura mostra silenciosamente pela representação. Então aprenda a contemplar o ícone. Aprenda a falar com Deus por intermédio de um ícone. E principalmente, deixar que Deus fale com você por intermédio
de um ícone. Então nós encontramos ali, em toda essa tradição, a presença de elementos teológicos, litúrgicos, porque evidentemente a iconografia, ela permanece estritamente subordinada a ideias teológicas e litúrgicas. E segundo esse grande ideal da igreja, a arte dos ícones, portanto, não é naturalista. As coisas e as pessoas tais como são, com suas qualidades e defeitos, não é isso que interessa. É uma arte puramente espiritual, que exprime uma ideia teológica ou mostra ao homem, ao ser humano, que está sendo deificado, transfigurado, impregnado do Espírito de Deus e revela seu estado de alma, revela realmente como ele está, mas também o que ele é chamado a ser. O ícone, portanto, é uma obra de arte? Talvez. Eu prefiro dizer que o ícone é escrito, é um ato litúrgico. Mas também podemos dizer que é uma obra de arte, mas uma obra de arte especial, em que a estética permanece secundária em relação ao espiritual. Não é o estético que está em primeiro lugar, mas sim o espiritual. Para nos ajudar a compreender de fato, que pelo visível, pela corporeidade, nós podemos chegar à transcendência. Por isso que o próprio ícone nos ajuda a entender uma coisa que geralmente as pessoas confundem. Nós confundimos corpo com carne, por exemplo. O ícone, ele reproduz o corpo. Ele reproduz o corpo do Cristo. Ele reproduz o corpo da Virgem. Ele reproduz o corpo dos apóstolos. Mas ele não chama a atenção para a carne. Porque a carne pressupõe uma vida no corpo desordenada. A carne é você ter uma vida desregrada. A carne é quando você utiliza tudo que Deus te deu para ferir o coração de Jesus. Você não é chamado a ter uma vida na carne. Mas você também não é chamado a ser anjo. Você não foi criado por Deus como anjo e você nunca vai ser anjo. Você foi criado como ser humano, como espírito encarnado. Você é um corpo, como também você é uma alma espiritual, numa unidade profunda. E, portanto, o iconógrafo, ele reproduz o que ele apresenta à vista do fiel. É sim um corpo, mas um corpo espiritualizado, um corpo penetrado da vida do Espírito, como São João Paulo II nos lembra na sua teologia do corpo. Se você ler as catequeses de São João Paulo II sobre o amor humano, quando ele escreveu do início do seu pontificado, falando sobre o amor humano, sobre a família, sobre o sentido da vida sexual do casal, que Deus nos criou como homem e mulher, São João Paulo II mostra justamente isso. Como que, infelizmente, a concupiscência entrou no coração do ser humano e, portanto, no lugar do amor, não entrou o ódio, entrou o uso. Muitas vezes, se nós perguntarmos para as pessoas o que é o contrário do amor, muitas dirão, é o ódio. Mas São João Paulo II diz, não. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o uso. É quando você usa o outro para se satisfazer. É quando o outro não é visto como pessoa. É quando o outro não é visto na sua particularidade, como alguém, mas como um objeto que eu uso para me satisfazer, para realizar algum aspecto da minha vida, principalmente o prazer sexual. Então, finalizando esse ponto, meu irmão, o ícone representa assim um corpo, mas um corpo penetrado pelo Espírito Santo. Um corpo espiritualizado, um corpo, portanto, que já foi invadido pela presença de Deus. Alguém ali que na sua corporeidade mostra toda a dimensão de santidade que está vivendo, que viveu. Logo, o ícone não é uma imagem qualquer, nem mesmo uma simples figura artística, feita para enfeitar lugares, nem uma simples explicação da escritura ou do dogma.
O ícone é, neste mundo, uma realidade divina, sensível, histórica, iluminada pela graça, que a igreja abençoa, consagra, e da qual faz um sacramental que santifica as almas. Porque os nossos sentidos precisam ser santificados. Se você entender claramente o que é a liturgia, por exemplo, do ponto de vista cristão, ora, o que é a liturgia? Senão um meio de santificar os nossos sentidos pela palavra e pela imagem. Uma liturgia, quando de fato é muito bem celebrada e com piedade, eu não preciso explicar. Porque a liturgia pela liturgia, ela santifica pelos ouvidos, pelo ouvir a palavra, pelo canto e também pelas imagens, por todo aquele movimento que procura nos levar a poder já viver um pouco aqui as premissas do céu. Se você soubesse realmente o que é a missa, se nós soubéssemos, como diria São Padre Pio e tantos outros santos, se nós soubéssemos o que é a Santa Missa, nós nunca faltaríamos. Se nós soubéssemos naquele momento que é atualizado o sacrifício do Calvário de Jesus, nós nos dobraríamos. Porque é Deus. É Deus que vem até nós. Uma vez, eu lembro que um amigo de tradição oriental dizia: Deus está na ponta de uma montanha e ninguém consegue subir essa montanha. Por isso existe um monte de caminhos, existe um monte de religiões, existem um monte de caminhos que no fundo acabam se cruzando e levando todos para a mesma ponta. Porque Deus está lá naquela ponta e não existe um único caminho que leva até lá. Porque na realidade ninguém consegue subir e esses caminhos se cruzam. Eu dizia, sim, é verdade. Mas só tem uma diferença para o cristianismo. Não fomos nós que fizemos o caminho. A gente não consegue subir a montanha, mas Deus desceu a montanha. Deus desceu a montanha. Jesus é Deus encarnado. E Ele desceu a montanha porque Ele habitou um ventre. Ele fez morada numa jovenzinha que não entendeu quase nada quando isso aconteceu. Mas ela teve a coragem de dizer: faça-se em mim, segundo a tua vontade, Senhor. Será que você tem coragem de dizer isso? Será que você tem coragem de dizer: Senhor meu Deus, eu creio em vós, faça-se em mim a tua vontade, sem eu entender muita coisa? No mundo que nós vivemos hoje tão confuso, onde nós queremos calcular tudo e ter o controle de tudo, será que você realmente permite que Cristo tenha o controle da sua vida? A partir disso, então, eu gostaria agora, nós vamos cantar uma parte de uma música, só o comecinho, Adoro-te Devoto, de Santo Tomás. Vamos ouvir essa música um pouco. Eu convidaria você, a gente vai ouvir só o comecinho, e depois que a gente ouvir essa primeira parte, nós vamos voltar e vamos meditar um pouquinho sobre o ícone da Virgem. Mas antes, junto com essa música, eu gostaria que você ouvisse, meditasse um pouco e pensasse um pouco em tudo que você ouviu aqui agora. Que realmente Nossa Senhora nos ajude a ter essa postura. Esse hino tão lindo, tão belo de São Tomás de Aquino, composto para mostrar como que nós precisamos ter uma vida e um coração de adoradores. E Nossa Senhora foi um grande exemplo disso. Uma verdadeira adoradora de Deus. Latens Veritas.
totum subiti, quia te contemplas, totum defici. Ostos interfalitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quique dexit Dei filius, io verbo veri, tatis verius. Então veja, né? Que hino tão lindo, né? Que nos leva realmente, nos impulsiona a buscar a Deus. Nos leva a meditar, a refletir um pouco sobre o sentido das coisas. Qual é o lugar realmente de Deus na minha vida? Perante tão grande mistério, como a Eucaristia, por exemplo, né, de acordo com a fé católica. Mas quantos outros mistérios, principalmente Deus, que é o mistério por excelência. E Nossa Senhora com certeza nos ajuda a se aproximar um pouco de tudo isso. Então, a tradição bizantina, ela vai ter um amor, um carinho muito grande pela figura de Maria. Nós vamos ter uma quantidade enorme de ícones relacionados a Nossa Senhora. Seja ícones da Anunciação, quando o anjo Gabriel, né, se aparece ali, se manifesta a Maria. Ícones da visitação, ícones da apresentação de Maria no templo, ícones, né, da natividade de Nossa Senhora e tantos outros. Mas para essa noite eu escolhi um ícone que é chamado do ícone de Nossa Senhora de Vladimir. É um ícone extremamente popular, né? É uma das grandes representações mais populares da Mãe de Deus, difundidas, né, e reproduzidas no mundo todo. Tá? E é interessante porque nós encontramos esse ícone em vários ambientes, seja católico, ortodoxo ou mesmo reformado, em algumas realidades, digamos assim, alguns ambientes reformados. Então, quando nós pegamos o ícone de Vladimir, da Virgem, né, eu gostaria de chamar aqui a atenção para alguns pontos. Tá? Conforme o ícone vai aparecendo aí na tela, que você possa então ir junto comigo, contemplando isso e meditando um pouquinho sobre algumas coisas que eu vou chamar aqui a atenção. Então, em primeiro lugar, nós não sabemos exatamente quem fez esse ícone, né? É uma obra, né, de um autor desconhecido de Constantinopla, que provavelmente o copiou de um original venerado, né, na igreja da Eleusa. Né? Eleusa em grego quer dizer ternura. Então esse ícone de Vladimir, ele é conhecido também como a Virgem da Ternura, como nós vamos ver. Um dos maiores estudiosos da arte bizantina, que foi o professor Victor Lazarev, né, não teve dúvida em considerá-la um exemplar fundamental da pintura metropolitana do cavalete do século XII. Portanto, não é uma simples cópia, mas uma obra de surpreendente maestria e perícia da arte iconográfica. Esse ícone foi levado por mar de Constantinopla a Kiev, no ano de 1131, como presente do imperador, motivado pelo casamento do príncipe daquela cidade. Permaneceu em Kiev por poucos anos, somente até que o príncipe Andrei
à frente de importante coalizão de força das cidades do norte da Rússia, assediou e saqueou Kiev, nova capital político-religiosa da época, apoderando-se ao mesmo tempo do ícone. Durante a terrível invasão dos tártaros, o ícone converteu-se no paládio da Rússia, devido às numerosas intervenções milagrosas, entre outras, a não proliferação de incêndios e devastações. Após o ano de 1395, foi levado solenemente a Moscou, então o centro político por excelência, como reconhecimento da salvação dessa cidade de determinada invasão que sofreu. Para a recordação perpétua desse fato, instituiu-se então a festa em torno desse ícone, que geralmente se celebra no dia 26 de agosto, na tradição bizantina. Na nova capital foi venerada desde então como mãe da Rússia. Perante ela era coroado o czar e consagrados os patriarcas. Ora, veja que todo esse aspecto histórico vai vendo como esse ícone foi extremamente importante, né? Como que ele foi marcando essa tradição bizantina, principalmente ali no contexto russo, né? E, enfim, foi sendo preservado, guardado em vários lugares, né? A Rússia, ela até hoje tem um carinho muito grande por esse ícone, né? Os ortodoxos. Em 1812, o precioso ícone foi tirado de Moscou para livrar-o da invasão de Napoleão. Passada a tempestade, né, toda essa dificuldade, foi colocado novamente na Catedral da Dormição, no Kremlin, com todas as imagens mais veneradas. Também a nossa, ou seja, esse ícone que estamos meditando, experimentou diversos reconhecimentos por parte dos fiéis, né? Foi retocada várias vezes e recoberta, né, com toda uma cobertura metálica do ícone que deixa entrever somente o rosto e as mãos, né, o que eles chamam de risa. Né? Então veja o carinho, a importância que isso tem. Porque é a ideia, de fato, de que por intermédio da iconografia, contemplando essas realidades, nós vamos nos santificando. São verdadeiras janelas que nos abrem para o céu. Né? Então, no âmbito oriental, no âmbito bizantino, os ícones têm um valor extremamente importante. E no caso dos ícones da Virgem, como eu já disse, foram alcançando um número incrível. Né? Mas esse que nós estamos fazendo referência aí, que está aparecendo na tela, a Virgem da Ternura, né? Se você olhar com calma esse ícone, você vai ver que ela aperta o menino contra o seu seio. Né? E, portanto, ao apertar o menino contra o seu seio, isso marca o aspecto, né, especial, materno de Maria. Né? Como diria esse grande iconógrafo que é o Lazarev, ele diz: o rosto da Virgem é admirável pela nobreza dos traços e pela intensa espiritualidade. O rosto é excepcional e insólito, inclusive para uma arte tão profundamente transcendental como é a bizantina. Precisamente nos ícones deste gênero encontram-se as imagens sensíveis, por meio das quais o homem eleva-se à divina contemplação, como nos lembrava Dionísio, o Areopagita. Os olhos da Virgem são melancólicos e parecem expressar a tristeza do mundo. Você vê, de fato, olhando ali nos olhos de Maria, uma certa melancolia. Né? O nariz dela é aristocrático e levemente aquilino. Os lábios são finos e pálidos, desprovidos de toda a materialidade. A fascinação hipnótica do olhar destaca a espiritualidade do rosto. O pequeno Jesus, ao contrário das demais crianças que transbordam o gozo de viver nos quadros italianos, por exemplo, está acentuadamente sério. Se você vai ver ali, ó, ele está muito mais sério do que outras representações. Então veja que nós já vamos percebendo, né, nesses traços mais gerais, alguns pontos muito interessantes, seja
no rosto da Virgem, nos seus olhos, nariz, a boca, etc., e no próprio rosto do menino. A realização de ambos os rostos é, pictoricamente, de uma delicadeza extraordinária. O da Virgem, feito em tons escuros, verde-oliva vivo, com ligeiro toque vermelho, contrasta com o semblante do menino, mais luminoso, pintado mais livremente, baseando-se no contraste do branco, do verde e do vermelho. Com esse procedimento pictórico, que dá a sensação de relevo, servindo-se exclusivamente da cor, com a exclusão quase completa do claro escuro, não é difícil observar a vinculação direta com a tradição grega, com a tradição helenística. Então, além disso, a gente vê no ícone que a Virgem é representada por um grande manto, Veja que há um manto ali sobre a cabeça, o ombro dela. Um manto orlado de ouro, chamado pelos gregos de homophorion, ou simplesmente maphorion, que era justamente o quê? Um véu que cobria a cabeça, os ombros e a espádua de uma mulher casada quando comparecia em público. Tá? Então, por aí nós já vamos percebendo algumas coisas, Mas agora vamos procurar, a partir da tradição também, e o que alguns autores nos ajudam a entender, como que nesse ícone nós temos ali elementos teológicos muito profundos, que mostram realmente a beleza e a importância de Maria. Em primeiro lugar, voltando um pouco a essa questão do rosto da Virgem, o rosto de Maria, ligeiramente inclinado, e como eu já havia dito, parece um pouco melancólico, quase triste, embora receba o abraço do seu divino Filho. Ela recebe ali todo o abraço do Filho, mas mesmo assim ainda expressa um pouco isso. Esse ar particular, inexplicável aos olhos humanos e sentimentais, encerra na realidade uma série de significados espirituais, segundo muitos estudiosos. Disse, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que Simão bendisse e falou a Maria, sua mãe: este foi posto para a destruição e elevação de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição, e a ti própria uma espada transpassará a alma, a fim de que fiquem a descoberto as intenções de muitos corações. Posteriormente, o próprio evangelista conclui a narração da infância do Senhor, dizendo: sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Orígenes, que foi um dos grandes autores e escritores eclesiásticos ali do início dos primeiros séculos da igreja, ele explica em que pode consistir essa ferida da alma de Maria, essa ferida da alma da Mãe de Deus. E tua alma, diz Orígenes, tu que sabes que deste à luz sem um concurso de homem, de varão, em estado virginal, tu que ouviste as palavras de Gabriel, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo cobrir-te-á com sua sombra, será atravessada pela espada da infidelidade, será ferida pela ponta aguda da dúvida. Pensamentos contraditórios lançar-te-ão ao ouvires que este, a quem ouviste chamar de Filho de Deus, e como sabes, nasceu sem intervenção do sêmen de varão, é crucificado, está a ponto de morrer atormentado pelo suplício dos homens, inclusive chora e lamenta-se dizendo: Pai, se é possível, afasta-te de mim esse cálice. Por isso, uma espada transpassará a tua alma. Ou seja, por isso seus olhos são os próprios de uma mãe. Os olhos de Maria, ali de fato, expressa o olhar de uma mãe que acompanha o destino de todo ser humano, de todo filho, e nada pode interromper seu olhar, através do qual se manifesta todo o arrojo do seu coração materno. Pelo seu olhar, Maria de fato expressa ali todo o seu amor, como todo o seu coração, sua ternura está ali. É certamente a mãe que recebe as carícias do próprio filho. Porém,
neste momento, sabe que há de encarnar a natureza humana. Ou seja, Maria é a nova Eva. Se a primeira Eva disse não, e com o seu não gerou um nó que amarrou a humanidade, Maria, com o seu sim e o seu amor, desfez o nó, nos dando um grande Salvador, o Cristo. Eva, com o pecado da desobediência, introduziu a maldição no mundo. Porém tu, ó Virgem Mãe de Deus, com o fruto do teu ventre, fizeste germinar a bênção sobre a face da terra. Tu és a cheia de graça. Portanto, o rosto da Virgem está triste. Sim, o rosto da Virgem está triste. Por quê? Porque nele se reflete cada homem que se sente perturbado, cada mulher que se sente perturbada e confundida perante tanto amor por parte do Senhor. Ou seja, o ser humano disse não a Deus, o ser humano se afastou de Deus, mas Deus não nos abandonou. Nós nos afastamos dele, mas ele não se afastou de nós. Então esse rosto de Maria, que expressa assim uma certa melancolia e tristeza, no fundo acaba refletindo a realidade de cada ser humano, que perante o amor de Deus manifestado em Cristo, perante o amor de Deus, nós ficamos muitas vezes confundidos e perturbados, porque o amor de Deus é escandaloso. Tanto que até hoje, nós muitas vezes não entendemos isso. Pode ver. Quando a gente vê uma conversão muito radical, geralmente nós dizemos, é safado, sem vergonha, está mentindo. Já matou, roubou, estuprou, fez um monte de desgraça, agora encontrei Jesus. Né? Ou seja, nós desconfiamos, nós duvidamos. E quando não desconfiamos, a gente fica extremamente confuso e perplexo. Como é que pode uma pessoa ficar anos e anos fazendo coisas absurdas e de repente ela realmente tem um arrependimento profundo e é acolhido no coração de Deus? A humanidade recordava efetivamente um Deus tremendo perante o qual sobressaltavam-se os abismos. Ou seja, de fato, Deus totalmente santo perante uma humanidade tão fraca e tão pecadora. Tu és terrível, cantava o salmista. Quem resiste perante ti ao ímpeto de tua ira? Do céu proclamas a sentença, a terra teme surpreendida quando o Senhor fica de pé para julgar. Então, isso já mostra. Se de fato a ira de Deus se manifestar, sobra o quê? Então, o Antigo Testamento nos lembra disso, o salmista nos lembra disso. Dessa onipotência de Deus, dessa soberania de Deus. E por isso, quando nos colocamos na presença de Deus, realmente nós temos uma realidade de um mistério, um tremendo, que nos faz realmente tremer e temer o juízo de Deus. Todavia, já no Antigo Testamento, o Senhor também se revela com toda a doçura de um pai. Se pegarmos textos de Isaías ou do profeta Oséias, Deus é comparado a um pai, a uma mãe. Pode a mãe esquecer o seu filho, mas eu não, diz o Senhor. Então, ao mesmo tempo que nós vemos ali essa soberania e essa presença grandiosa de Deus, também é revelado esse amor, esse carinho. E a tradição da igreja nos lembra tudo isso. E, portanto, no rosto da Virgem, nós temos isso. Essa realidade paradoxal, segundo alguns teólogos. Da mesma forma, continuando olhando ali o ícone, nós temos a mão da Virgem. Ou seja, no ícone, a Mãe de Deus, na mão dela, ela aponta, ela mostra o menino com a mão esquerda. Não sei se dá para ver aí tão claramente, mas depois, enfim, você também pode procurar na internet. Não vai morrer por causa disso. Então, a grande questão, você vai ver que tem a mão de Maria esquerda apontando para o menino. Esse gesto também tem dois significados simbólicos, segundo alguns estudiosos. Ou seja, por um lado mostra o divino menino
como caminho que há de seguir-se, como aquele a quem é conveniente dirigir-se, né? Por isso que existem outros ícones parecidos com esse, que são chamados de ícones, né, da odigetria, né? Odigetria, que é justamente, né, essa ideia daquela que mostra o caminho, né? Então Maria, ao apontar, né, ela está mostrando, ao apontar Jesus, que ele é o caminho que nós devemos seguir. Aquilo que ela sempre fez desde as bodas de Caná. Se você foi à missa hoje, é dia santo, né? Nossa Senhora Aparecida, qual era o evangelho? E a frase de Nossa Senhora é bem clara: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, Maria não quer ninguém para si. Maria não quer ninguém para ela, porque ela sabe que a resposta de Deus e a solução para o ser humano é o seu Filho Jesus, e principalmente ela quer que nós tenhamos um encontro verdadeiro com Jesus. Ou seja, Maria não é o caminho, mas ela é aquela que mostra o caminho. Ela aponta para Jesus. Como nas bodas de Caná, como ela disse, fazei o que ele vos disser. Esse gesto, no entanto, tem um outro significado também. É típico da imagem da Virgem que intercede perante Cristo juiz. Logo, quando Maria aponta com a sua mão para Jesus, tem um segundo significado. E esse segundo significado é a intercessão. É Maria que intercede continuamente por nós perante o seu Filho. Como diria Romano Melode, os olhos de Maria, ao olhar para Eva e para Adão, encheram-se de lágrimas. Porém, conteve-as em seguida, dominando a natureza, quem deu à luz o Cristo. Suas entranhas foram sacudidas pela compaixão para com os progenitores, porque perante o misericordioso era mãe, uma mãe de ternura. Maria que, portanto, quando vê ali nessa tradição, nessa simbologia que o Romano Melode lembra, vendo Adão e Eva, teve sendo mãe, né, de Cristo. Ela deu à luz o próprio Cristo, que é a misericórdia encarnada. Ela, perante o misericordioso, ela se coloca como uma mãe de ternura e ela intercede constantemente para com os seus filhos. E na tradição bizantina, constantemente isso muitas vezes vai ser lembrado, né? E por fim, as estrelas, né, do manto. A Virgem é pintada no ícone com 3 estrelas no seu manto. Uma estrela sobre a cabeça, se você olhar ali, e outra sobre cada ombro. Ora, por que uma estrela sobre a cabeça e uma sobre cada ombro? Tudo isso é o sinal da santificação da Trindade como Mãe de Deus. Ela, com efeito, foi virgem antes do parto. Foi virgem durante o parto e permaneceu virgem após o parto. Foi sempre virgem de alma e de corpo. Deus, com efeito, nasceu dela, por isso a natureza mudou o próprio curso. O significado das 3 estrelas é comumente aceito pela maioria dos cristãos. Porém, segundo alguns estudiosos, existe um significado mais profundo em tudo isso. Existe um puro significado que não suplanta esse primeiro relacionado à Trindade, mas o enriquece. Ou seja, a posição das estrelas simboliza também a cruz. Se você olhar ali, de fato, as 3 estrelas lembram um pouco a cruz. Logo, o gesto de ternura do menino tem explicação nas palavras de Paulo. Jesus Cristo, sendo de condição divina, não se prevaleceu de ser igual a Deus, mas despojou-se de si próprio, tomando condição de servo, fazendo-se semelhante aos homens e aparecendo como homem, e humilhou-se a si próprio, obedecendo até a morte de cruz.
Cristo abraçou a cruz voluntariamente para que fosse elevado, como Moisés elevou a serpente no deserto, para ser fonte de cura e de libertação. Por isso, quando nós olhamos o rosto do menino, né, que nós já nos referimos um pouco no começo, nós vemos já ali uma certa seriedade, como eu chamei a atenção. Mas agora, não com aquela seriedade que reflete uma certa severidade ou majestade, mas com aquela outra que manifesta segurança. Efetivamente, quer transmitir à criatura segurança e confiança. O rosto do menino expressa não só a sua majestade, mas também a sua segurança e firmeza, e dizendo: podem confiar em mim, porque eu sou de fato a resposta de Deus à miséria humana. Veja quantas coisas nós encontramos nesse ícone. Quantas coisas. E se você parar de fato e não só ficar ali olhando, mas num clima de oração, contemplando, você vai ver quantos outros detalhes e outras coisas Deus pode usar para falar com você. Por isso que a tradição bizantina vai salientar muito isso. É uma janela para o céu, é uma santificação pelos olhos. Porque não foi feito dentro do contexto de uma mera arte naturalista. O que está em primeiro lugar não é o aspecto estético, como eu já disse, mas o aspecto espiritual. Por isso, nesse momento, como sempre, eu gostaria então que nós fizéssemos um momento de oração, que você, onde estiver, possa se colocar na presença de Deus. Se for possível, feche os seus olhos e ouça uma parte novamente dessa música, Adoro Devote. Se coloque na presença de Deus, né, com a ajuda aqui do nosso coral, com muito amor, com muita alegria. Se você souber, acompanhe, tente cantar. E se coloque na presença de Deus de uma maneira muito simples. Vamos adorar o Senhor e fazer esse momento de oração com toda a simplicidade, pedindo a Nossa Senhora que realmente nos ajude. Cante. In crucella Deva sola Deitas, addilatissimo et humanitas, ambo tamen credes, atque confidens, et occupetivi latro penitens. Agasico Thomas noitu eo, Deum tamen meo te confiteo, Fagne tibi serve magis credere, in te sperabere, te diligere. Obrigado, Senhor, por essa noite santa e abençoada. Obrigado por esse dia que nós podemos celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Nós pedimos, ó Mãe, nos cubra com o seu manto sagrado, interceda por cada um de nós. Nos ajude, Mãe, a fazer a vontade do seu Filho na nossa vida.
que nós possamos cada vez mais amá-lo, adorá-lo, honrá-lo. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, como esse ícone da Virgem nos mostra. Essa ternura, esse carinho, esse amor do Senhor por nós, manifestado na pessoa de Jesus. Obrigado, Senhor, porque ao mesmo tempo que Tu és uma realidade tão grandiosa, tão perfeita, um Deus transcendente, que está acima de tudo, mas em Cristo nós podemos encontrar. Em Cristo nós podemos ver essa dimensão visível desse Deus eterno e poderoso e invisível. E tudo isso pelo sim de Maria, Senhor. Ela que foi chamada, a escolhida, que foi preparada, a cheia de graça, a que disse sim, que engravidou por obra do Espírito Santo. Maria, que estava ali no nascimento do Senhor. Maria, que estava ali no primeiro milagre. Maria, que estava no Calvário, que nos foi dada como mãe da igreja. Maria, que estava em Pentecostes, quando vem o Espírito Santo. Ó Mãe querida, nos ajude. Tu que és exemplo de tantas virtudes, uma mulher de fé, uma mulher obediente, uma mulher humilde, uma mulher temente ao Senhor. Mãe, intercede por nós. E obrigado, Senhor, por ter nos dado tão grande Mãe. Abençoa cada irmão, cada irmã que está vendo esse programa nessa noite, aqueles que vão assistir depois. Derrama a Tua graça, a Tua bênção e principalmente, Senhor, afasta todo o mal de cada um de nós. Bendito, louvado, adorado sois vós para sempre. Amém. Obrigado, meu querido, minha querida, por ter nos acompanhado até então. Que Deus te abençoe. Deixe aí os seus comentários, as suas perguntas, sugestões. Fico muito feliz realmente, por todos aqueles que nos acompanharam até então. Então, se Deus quiser, terça-feira que vem nós estaremos aqui de volta falando sobre as epopeias homéricas. Vamos falar sobre a Ilíada e a Odisseia de Homero, chamando atenção para os aspectos pedagógicos dessas duas grandes epopeias que fazem parte, na origem aí da nossa civilização ocidental. Então espero por você, terça-feira que vem, que você possa compartilhar esse vídeo, mandar o link para outras pessoas. Eu agradeceria muito se você ajudasse nessa divulgação desse apostolado, desse trabalho, para juntos podermos colaborar, para a renovação da nossa fé e da nossa cultura, tá certo? Um forte abraço, que Deus te abençoe, muito obrigado realmente por tudo e até semana que vem, se Deus quiser. E termine agora então rezando aí, cantando o hino a Nossa Senhora Aparecida, pedindo para que Deus realmente nos abençoe, abençoe o nosso país. Uma boa semana para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, boa noite. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida.
viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem